Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso ponto de estudo da Bíblia. O texto para a nossa meditação é Salmo capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa referência ao Vale da Morte provavelmente se trata de um vale que ficava ali entre Jerusalém e Jericó. O nome desse vale era Wadi Kelt. Alguns trechos desse vale, ele era formado por paredões que tinha ali alturas de 450 metros e cerca de 3 a 3,5 metros de largura. Era a largura da passagem ali por onde as ovelhas ou a pessoa passaria. E para piorar a situação daquele vale, o que tornava ele tão perigoso é que ele tinha algumas cavernas também. Ali poderia se esconder algum lobo, algum urso, ou quem sabe até mesmo um ladrão, e ele poderia oferecer algum risco para as ovelhas e até mesmo para o cuidador dessas ovelhas. O salmista Davi vai dizer aqui o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Então veja que o salmista coloca como sendo uma possibilidade. E é interessante a gente analisar ao longo de toda a Bíblia que o nosso bom pastor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele nunca nos prometeu uma vida apenas de flores. É verdade que no Salmo 1 ele promete nos dar tudo aquilo que a gente precisa. Ele também no versículo 2 nos mostra que ele é capaz de nos dar a paz também, o descanso. No versículo 3, ontem nós vimos também que o nosso bom pastor, ele é aquele capaz de dar o refrigério para a nossa alma, ajudar a aquietar o nosso coração, a nossa mente. E nós vimos também que ele é aquele capaz de nos abrir caminho, as veredas da justiça. E hoje nós estamos vendo aqui a possibilidade do vale da sombra da morte. Mas por que nós passamos por esse vale? Às vezes é por causa de escolhas que nós fazemos. Em vez de nós caminharmos pelas veredas da justiça, como a gente viu ontem, a gente prefere fazer do nosso jeito. E aí qual é o resultado? A gente acaba se metendo em problemas. Às vezes também você está procurando fazer tudo correto. Talvez você procura ser fiel a Deus, seguir a vontade dele, a Bíblia, tudo que está aqui, mas nós vivemos em um mundo de pecado e por isso nós podemos ser acometidos também por alguma enfermidade, por alguma situação difícil, desemprego, problemas de relacionamentos. Enfim, queridos, o Vale da Sombra da Morte é uma realidade que todos nós podemos vivenciar a qualquer momento. Mas o salmista diz: ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal nenhum. E por que ele não teme mal nenhum? Porque tu estás comigo. Querido, Deus não promete te tirar das adversidades, mas Ele promete caminhar com você dentro dessas adversidades. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, Deus está aí ao seu lado, nas horas mais angustiosas da sua vida, quem sabe? O texto bíblico continua dizendo: porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão na época era um pedaço de pau com uma lança que media ali entre 60 e 90 centímetros, que servia para afugentar aqueles animais que apresentavam algum tipo de ameaça para as ovelhas. Já o cajado, ele era também comprido, só que com a ponta torta. Ele servia para, se fosse necessário, resgatar a ovelha da beira de algum buraco, de um animal faminto que estava ameaçando a ovelha. Da mesma forma, querido, Deus tem os seus meios de nos guardar, de nos proteger, de nos ajudar a enfrentar esses problemas difíceis que surgem na nossa vida. Quem sabe eu estou falando nesse momento para alguém que está atravessando pelo Vale da Sombra da Morte. Eu quero dizer para você, querido, você não está só. Deus está aí do seu lado. Basta você pedir ajuda dele. O bordão dele, o cajado está à sua disposição. Isso é, ele vai prover para você o meio, a saída. Confia nele. Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Querido Senhor, nós entendemos hoje que o Vale da Sombra da Morte é uma realidade e todos nós estamos sujeitos a Deus, em algum momento da nossa vida, enfrentá-los. Quem sabe, Deus, quem está me ouvindo agora nesse momento, está atravessando pelo Vale da Sombra da Morte. Peço ao Senhor para que dê a ele nesse momento força, fé e que o Senhor provê, Deus, para ele a saída. Em nome de Jesus, amém.